Senhor, tu me sondas e me conheces. E esse texto é parte da minha vida. Vocês vão ouvir falar um pouquinho dele hoje. E no desenrolar, perto quero estar. Então, durante todo o processo da minha vida, hoje foi um dia que realmente o Senhor confirmou a presença dele na minha vida. E para fechar, obrigado pelo lencinho, porque a maquiagem já borrou todinha. E o Senhor falou assim, não precisa passar muita coisa não, que você vai sair tudinho. O rímel eu não passei, né, o lápis eu não passei, mas tá bom. E louvo ao Senhor pela vida dos meus irmãos. Espero, com o meu testemunho, contribuir para a fé de cada uma. Eu não sou preletora, tá, Luciana? Não sou palestrante, não sou mensageira, só sou pregadora de roupa, sim, tá, roupa, tá? E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que o Senhor tem feito na minha vida. A Luciana que foi culpada, tá? De mandar essa música para mim hoje cedo, tá, Luciana? Eu estava lá no meu cantinho, né, orando, e antes de eu tomar banho, ela mandou uma mensagem para mim, e eu ouvindo, e eu falei assim, Senhor, o Senhor é tremendo. Quanto tempo eu tenho, Marília? Até meia-noite a gente sai? 40. Tá bom. Eu resumi bastante, tá? Eu resumi bastante e vou tentar resumir mais um pouquinho. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Provérbios 17. Quando a gente vai apresentar um trabalho na faculdade, vai palestrar, falar alguma coisa, a gente não pode falar que está nervosa, né? Porque senão tira a segurança, né? Mas eu estou nervosa, eu estou tremendo. Vamos lá. Provérbios 17, versículo 17, ele diz assim: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Eu queria perguntar para vocês, vocês têm um amigo que ora com vocês? Vocês têm alguma amiga que, olha, eu estou orando por você. E quando você vai passar por algum procedimento, ou uma prova, ou um exame, e você, sem perceber, olha, eu estava orando por você. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem uma amiga. E eu vou começar o meu testemunho de trás para frente, tá? Só um pouquinho para vocês entenderem, porque o testemunho é muito longo, tá? Então, eu não quero me alongar para não ficar uma coisa assim chata também de ouvir, né? O que eu quero passar para vocês é edificação de fé. Dia 15 de julho, eu fui ao Rio de Janeiro. Eu ganhei uma passagem, né? Meu esposo me deu de presente, fiz aniversário dia 11, quando fomos ao Boqueirão, né? Final de semana, e na segunda-feira eu viajei para o Rio de Janeiro. E não foi para passear, também, né? Mas o meu maior objetivo foi de consultar o meu médico. Eu faço o exame de 3 em 3 meses por conta da tireoide, e de dezembro até junho eu fiquei sem fazer os meus exames, porque nós viemos do Rio para morar aqui, então esse período de mudança, até achar um médico bacana, legal, então eu fiquei esse período todo, mais ou menos em 6 meses, sem fazer os meus exames. E sempre que eu fazia os exames, dava tudo direitinho. A tireoide funcionando, né, sem nódulo, sem nada, tudo perfeito. Só que esse último exame foi constatado 3 nódulos. E, para o meu desespero, eu fui lá no Dr. Google, sabe? E botei lá aquelas coisas que a gente faz, e eu fiquei, sinceramente, eu fiquei um pouco sem chão. Então, eu falo para você, gente, foge do Google, tá? Por favor. Ouve o seu médico de confiança. E fui, assim, eu não sou de me desesperar, mas como eu já tenho quadro de câncer na família, eu fiquei um pouco receosa. E fui procurar o meu médico, e chegando no Rio de Janeiro, ele me avaliou, me deu um posicionamento legal, não era para eu me preocupar. Enfim,
o resultado foi bom, tá? Eu não vou morrer agora, né? Só quando Jesus falar, quando Jesus puxar o papelzinho e falar, Estela, então eu costumei brincar com as crianças assim, não vou morrer agora não, tá? Então eu comecei a falar dessa última surpresa e depois eu vou detalhar o que aconteceu no Rio de Janeiro, tá bom? Só para vocês entenderem sobre a importância da intercessão entre os nossos amigos e irmãos, tá? Há muito tempo atrás, eu tive um sonho, e assim eu começo o meu testemunho. Eu sonhei que eu estava na escadaria de um hospital. Assim, o hospital já não é um lugar bacana, né, de visitar. E na escadaria era bem sombria, era uma coisa assim que dava medo. E eu apoiava na escada e eu ouvia uma voz que falava, não se preocupe, eu estou contigo. Uma voz bonita, sabe? E aparecia só essa parte do meu pescoço. Só essa partezinha aqui. Na época, a nossa igreja estava em festividade, era culto das irmãs. E eu, boba, né, achando que o Senhor estava ungindo as nossas vozes, né, para a gente cantar, e o hino estava difícil, mas não era nada disso. E o tempo passou mais de 5 anos, eu não sei relatar quantos anos mais ou menos que esse sonho aconteceu. E de repente eu estava em casa e eu fui acender a luz, né, eu lembro como se fosse hoje, eu acendi a luz e dei um jeito no pescoço. E esse jeito no pescoço, esse torcicolo ficou muito tempo. Tanto é que quando eu fui trabalhar e estava doendo muito, eu saí do serviço, fui ao hospital e eles colocaram um colar cervical achando que era coluna. E eu não podia trabalhar, porque o técnico de segurança do trabalho falou, você não pode trabalhar com esse colar, você vai para casa, você vai se tratar e depois você volta. E procurei um ortopedista e ela me passou uma ressonância porque achava que era hérnia de disco. E ela falou assim, doutora Andréia, falou assim, Estela, na sua ressonância não deu nada não, tá? Tudo perfeito. Mas procura um endocrinologista porque deu alguma coisa na sua tireoide. Tá bom, vamos embora. Aí eu nem lembrava do sonho, meninas, nem lembrava. Aí procurei um endocrinologista, ela falou assim, olha, você tem 5 nódulos na tireoide. E um está muito grande, do tamanho de um ovo. Parece que você está com uma granja no pescoço. Aí eu, beleza. Está muito grande. Aí eu falei assim, mas tem algum problema? É cancerígeno? Ela falou assim, não, não é. Se eu não operar, acontece alguma coisa? Ela, não, a única coisa que vai acontecer é que você vai ter dificuldade para engolir. E qualquer coisa que você comer, você vai engasgar. Aí eu falei assim, engasgar, a gente já engasga com água, com vento, com qualquer coisa mesmo. Então, é só comer devagar. Eu não quis operar nada. Aí ela, você precisa operar, doutor Fábio Pimenta. Eu lembro do nome de todos os médicos. Vai te operar. Aí eu falei assim, eu vou sair daqui de Nova Iguaçu, vou para Nilópolis, para o médico que eu nunca vi. Eu não vou operar, não, deixa eu engasgar mesmo. E aí eu comecei a entrar em oração. Eu falei assim, Senhor, me ajuda, porque eu não estou sentindo vontade de operar. Mas já era o Senhor trabalhando no meu coração para não operar foi em 2013, para não operar nessa época. E eu realmente não estava com desejo de operar, mesmo sabendo que era uma coisa positiva, que não tinha problema nenhum, eu falei assim, eu vou esperar um pouquinho. E fiz de conta que não tinha acontecido nada. Só que o que aconteceu? Eu comecei realmente a engasgar. Eu comia um pedacinho de pão e engasgava. Comia a carninha moída, aquele nervinho da carninha moída, eu engasgava. Qualquer coisa eu engasgava e estava sentindo dor. E aí, quando você começa a sentir dor, já começa a te incomodar, né? E aí, conversei com meu esposo, ele, Estela, opera de uma vez. Aí eu falei assim, eu não vou operar não, eu vou cortar meu pescoço. Olha, gente, eu me preocupando com a estética. Vou cortar meu pescoço, vou ficar com um pescoço degolado, que não sei o que. E coloquei um monte de coisa na minha cabeça. Aí o meu chefe falou assim, Estela, deixa de ser boba, é a tua saúde. Vai operar. Quer dizer, todo mundo estava a favor que eu operasse. Só que o meu coração não estava aberto para operar. E depois eu fui entender o porquê disso. E
eu não com esse diagnóstico, né, dos 5 nódulos, eu ainda não estava confortável para operar. E eu falei para o Senhor, Senhor, acalma meu coração. Se for para operar, o senhor vai direcionando todas as coisas, vai tirando todo obstáculo. E eu comecei a ler a palavra do Senhor, né? Lá em Salmo 139, foi o último versículo que Bruna leu. Versículo 16. Diz assim: Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. E aí eu gosto muito desse salmo, eu sempre leio e releio. E aí eu parei nesse versículo e falei assim, Senhor, se os meus dias já estão todos escritos no teu livro, cada dia é uma página que vai passando, eu não posso fazer nada por mim. A nossa vida, irmãos, é como um vapor, né? Hoje a gente está aqui, amanhã só Deus sabe. Então eu comecei a falar, Senhor, eu não posso fazer nada. A minha vida é tua. Eu estou nas tuas mãos. Irmãos, eu lembrei do sonho. Aí eu, Senhor, o sonho. E veio nitidamente o sonho, o Senhor falando, eu estou cuidando de você, confia. E eu falei, Senhor, é verdade. E aquilo foi acalmando o meu coração. Mas a vontade de operar ainda era resistente. E eu falei, Senhor, cuida de mim. E eu realmente, irmãos, eu comecei a pedir ao Senhor que me curasse. Mas eu queria uma cura diferente. O meu testemunho não é um testemunho assim, mirabolante, tá? Não teve anjo voando perto de mim, não teve irmão entregando profecia, sabe? Não veio cavalo de fogo, carruagem, nada, irmãos. Foi uma coisa íntima. Foi uma coisa assim, como eu falo, comunhão, sabe? Eu não sou uma mulher assim super crente, não, tá? Eu não vou para monte, eu não faço jejum de 24 horas. Eu sou normal, gente. Eu oro, eu jejuo, sabe? Eu leio a palavra do Senhor. Mas, sim, eu confio realmente no Senhor, sabe? A minha vida, eu entendi que eu preciso ser dependente do Senhor. Que se eu der um passo sem a direção do Senhor, eu posso tombar, sabe? Tudo que eu faço na minha vida, eu preciso da direção do Senhor. A dependência, e eu falei assim, eu não posso ficar ansiosa. Eu não posso ficar ansiosa. E tem um versículo que fala sobre a ansiedade. Hebreus, eu queria que vocês acompanhassem. Perdão, Efésios 4, 6. Não sei se é isso mesmo. Eu anotei o versículo errado, perdão. Mas o versículo diz assim, ó: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Quanto ao que haveis de comer, de beber, né? Porque a gente não pode fazer nada quando o Senhor determina algo para a nossa vida. Então, naquele momento, o Senhor falou, não anda ansiosa. O que é a vida? O que é a nossa vida? E tem um outro versículo que diz também sobre a ansiedade, que fala o nosso vestir, o nosso comer, quando o Senhor alimenta os pássaros, veste os lírios, e com a gente, que somos filhos do Senhor.
Como que ele não vai deixar de cuidar da gente? Então, que não era para eu andar ansiosa, que o Senhor ia estar cuidando de mim. Em todo momento eu lembrava do sonho. Confia no Senhor, confia no Senhor. E a minha irmã falou assim, Estela, eu fui no doutor Sérgio, porque eu estava com problema, ela estava com problema na tireoide também, ela teve que fazer uma raspagem, e isso foi em 2015, já 2013 passou, 2014 passou, e quando chegou em 2015, foi no início de 2015, ela falou, Estela, eu fui no doutor Sérgio, dá um pulinho lá, conversa com ele, você está com esse problema, não quer operar, conversa com ele. E de 2013 a 2015, eu perseverei em oração com o Senhor. E a todo momento eu falava, Senhor, cuida de mim, cuida de mim. Pode ser uma coisa simples, Senhor, mas cuida de mim. Porque não seria à toa que o Senhor tinha me dado esse sonho. Não era uma coisa simples, né? Não era à toa que isso tudo estava acontecendo, e esses nódulos, e a minha irmã também passando pelo mesmo problema, e eu cheguei ao médico. E quando foi na primeira consulta, logo na primeira consulta, ele avaliou as minhas ultrassons, meus exames todinho, e ele já me passou um pré-operatório. Ele avaliou sem falar nada. Ele falou assim, olha, você já vai sair daqui, você já vai fazer todo esse pré-operatório. Eu, como assim? Eu nem pedi para ser operada, como é que o senhor vai me operar assim? O senhor nem me conhece? Não, isso aí é caso de operar. E, novamente, fiz todos os exames, aqueles pré-operatórios, né, aquela coisa toda, e resolvi operar. Aí meu coração já estava mais amolecido. E quando eu participei do meu problema com o meu pequeno grupo, lá nós chamamos de PG, né, que é Grupo Vida, nosso GV, Grupo de Vida. Os irmãos me apoiaram. E aí eu falo novamente com vocês, como é importante o papel da intercessão. Como é importante nós termos irmãos e amigos na hora da nossa adversidade. Porque nós somos corpo. E mesmo que a gente fale, eu não preciso, não vou expor o meu problema, não é para expor. Às vezes a gente sente a necessidade de guardar para a gente, né? Às vezes é um problema tão íntimo que a gente não quer que o outro saiba. Mas não tem necessidade de você expor, porque Deus sabe quem Ele vai usar para te ajudar em oração. Ele vai chamar A, Ele vai chamar B, realmente aqueles que se importam com você, mesmo que você não abra a boca para falar, estou com isso, estou passando por este problema. O Senhor levanta pessoas, amigos e irmãos, para orar por você. E o meu grupo de vida me ajudou muito. Sabe, toda quinta-feira nós estávamos lá, orando, intercedendo, isso no pré-operatório. E resolvi operar, e a operação deu tudo bem, correu muito bem. E quando eu saí da sala de cirurgia, eu lembrei do sonho de novo. E eu falei, Senhor, eu já entendi o sonho. Eu já operei, já tirou tudo que tinha que tirar. E eu fui na primeira consulta de revisão. Aí o médico falou, tá tudo bem, que não sei. E eu sem falar, não conseguia falar. Eu não sei se vocês sabem que quem mexe na tireoide, né, fica um pouquinho com a voz turva, demora um pouco para falar. Né? Eu também demorei para falar 5 meses. Só 5 meses que eu fiquei sem falar. Imagina, gente, a gente mulher, ficar 5 meses sem falar. Não dava. Aí o pessoal da igreja, os meninos, né, os maridos, falou assim, Ailton, me dá o nome do teu médico, me dá o nome do médico da Estela, que eu vou levar a minha esposa lá. Irmãos, 5 meses para uma professora de escola bíblica de criança, né, para uma mãe. E assim, em dezembro, eu tinha 2 palestras para ministrar para a criança. Aliás, para os pais das crianças. E eu falei assim, Senhor, como é que eu vou fazer agora, sem voz? Irmão, sem brincadeira, eu não falava nada, nem com o microfone. No dia, teve uma palestra que eu cancelei, e no dia da outra palestra,
o irmão teve que aumentar o microfone no máximo. Mas, para a glória do Senhor, eu consegui dar a palestra e colhi frutos dessa palestra para a glória do nome de Jesus. E aí, quando eu cheguei na primeira consulta, o médico falou assim: Estela, cadê o resultado da biópsia? Aí, o resultado da biópsia? Eu fiz biópsia? E, assim, eu não tinha prestado atenção no que estava acontecendo, ainda não estava prestando atenção. Ainda estava, assim, meio que inerte a tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Porque realmente, meus irmãos, eu descansei no Senhor. Realmente, quando Ele falou que eu vou cuidar de você, que não era para se preocupar, eu realmente me preocupei. Eu não me preocupei, eu descansei. E aí, aí eu falei assim, doutor, eu só estou preocupada com uma coisa, eu não estou falando. Com muita dificuldade. Eu tinha que sair com uma outra pessoa, eu tinha que sair com a Bia, para ela ser a minha intérprete. Porque eu falava no ouvido e com muita dificuldade. E fui na segunda consulta de revisão, sem falar. Aí eu falei assim, doutor, o negócio está difícil, eu não estou falando. Fica tranquila que você vai voltar a falar. Só que já tinha passado um mês. E a minha irmã, com 5 dias, já tinha voltado a falar. E aí ele falou assim, ó, procura uma fono, tá? Faz um tratamento para a sua voz voltar a funcionar. Aí eu, Senhor, como é que vai ser isso? E a fono que eu consegui não foi perto da minha casa. Foi como 2 vezes a Olinda e voltar. É bem longe. E era a única que o plano aceitava. Irmãos, até nisso o Senhor sustentou. O plano de saúde, não precisei comprar remédio, nem pagar tratamento por fora. Só que quando eu comecei a fazer esse tratamento, foi uma coisa assim muito difícil para mim. Porque eu me senti realmente muito inútil. Porque eu falava, Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Mas a médica falou que eu não vou voltar a falar como eu falava antes. Mas eu estou aqui, tá, Senhor? Eu vou fazer a minha parte. E mesmo que eu não volte a falar, eu sei que o Senhor tem algo para fazer na minha vida. E a médica falou assim, eles têm um processo, um procedimento de gravar a sua voz antes. E aí ela falou assim, eu não vou nem gravar a sua voz, tá? Porque sinto muito, mas o que aconteceu com você, você não volta mais a falar como você falava antes. Aí eu falei assim, Deus que sabe da minha vida. Aí ela olhou assim para mim, desacreditada, era a doutora Érica, bem novinha, tem testemunho para ela também. Deus também trabalhou na vida dela. E aí eu falei assim, doutora, Deus é que sabe da minha vida. A minha vida é dele. Então, se eu tiver que falar ou não... Mas eu falei assim, ó, não tem problema não, vamos trabalhar. E aí fui fazendo os exercícios bem bacana. E pegava o metrô. Muitas coisas eu via no metrô e só intercedia ao Senhor, porque lidar com pessoas, lidar com o ser humano é um pouco complicado, né? A gente acha que todo mundo tem que ser igual a gente, né? E às vezes a gente encontra pessoas que realmente são totalmente ao inverso de você. E você quer dar uma palavra, você quer falar alguma coisa, o Senhor me ensinou muito a observar. Até porque, irmãos, eu não podia nem falar. Não tinha como falar. Então, esse processo de 5 meses eu aprendi a observar bastante. Eu ainda preciso calar mais. Mas já não sou quem eu era antes. O Senhor já trabalhou bastante na minha vida. E quando eu fui na 3ª consulta do médico, ele falou assim, na primeira ele pediu o exame da biópsia, na segunda também ele pediu, e quando foi na terceira consulta ele brigou comigo, aí começou a briga, né? Por que você está demorando tanto para pegar esse resultado da biópsia?
Eu falei assim, porque eu não achei que fosse tão importante. É importante sim, você vai sair do consultório agora, assim mesmo, meninas. Você vai sair do consultório agora, vai lá no hospital, vai pegar esse resultado da biópsia e vai deixar aqui no consultório. Daqui a pouco eu vou embora e depois as meninas vão passar para mim. Aí eu, tá bom, botei o rabinho entre as pernas, fui embora. Eu, tá bom, ele que sabe. Então, aí saí, fui no hospital, peguei o resultado. Aí, quando eu abri o resultado, que eu não sou nada curiosa, que eu não ia esperar o médico para saber de nada, eu acho que todo mundo faz isso, né? A gente não entende nada, mas a gente lê. Só exame que a gente compara as taxas, né? Vai comparando as taxas, aí tá acima, tá abaixo. E aí eu fui lendo um pouquinho. E aí, quando foi lá no final, deu carcinoma papilífero. Ou uma coisa mais ou menos assim. Aí eu falei assim, Senhor, pelo pouquinho que eu estudei, esse negócio de carcinoma aqui não é coisa boa, não. O senhor toma conta aí, porque eu não vou me preocupar de novo, não. Fechei o exame, deixei lá com a secretária e fui para casa. Aí, no caminho, eu encontrei com uma vizinha. E eu falei assim, Tânia, ela falou assim, aí, Estela, como é que foi? Eu já estava começando a falar pouco. Bem baixinho, o pessoal já conhecia, já sabia como é que que eu estava passando. Então, eu conseguia conversar, mas bem pouquinho e bem baixinho. Né? Aí eu falei assim, Tânia, aconteceu isso, isso e isso. Aí ela começou a chorar, mas por quê? Que isso acontece com as pessoas boas, porque a mãe dela tinha acabado de falecer, né? E ela começou a se lamentar, e eu falei assim, fica tranquila, Deus é que sabe de todas as coisas. Aí nisso meu telefone tocou, e aí o médico falou assim, passou a mensagem, favor comparecer no consultório com urgência. Aí eu, agora deu ruim. Um médico ligar para a gente para poder comparecer no consultório é meio difícil, né? Eu não sei aqui se os médicos ligam para vocês, né, para fazer essa interação, médico, paciente, eu não sei, porque lá no Rio eles não ligam, não. Você passa anos e anos, o médico nem lembra que você existe. Aí eu falei assim, pois bem, amanhã eu vou. Aí eu cheguei lá, eu falei assim, doutor, pode falar, eis-me aqui. Ele começou com arrodeio, começou de uma volta e começou, eu falei assim, doutor, corta o assunto, é câncer que eu tô com câncer? Aí ele falou assim, não mais. Aí eu, não mais, como assim? Porque tinha um bebezinho do mal em você, e esse bebezinho do mal já saiu e você está curada. Aí eu, glória a Deus, irmãos, a voz saiu. Eu falei, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aí ele falou assim, agradece a Deus. Outra coisa, irmão, médico acreditando em Deus, é difícil, não é? Eles não falam glória a Deus, eles não agradecem a Deus, eles não falam graças a Deus, não falam. É muito difícil, tem que ter uns médicos que... precisa ter mais médicos convertidos, né? Não são todos, tá? Não são todos. Então, mas é muito difícil. E eu falei, e a minha voz, como é que fica? Ele falou assim, continua fazendo tratamento. Você já está evoluindo bastante. Eu não sei tanto tempo que foi de eu pegar esse resultado da biópsia e quanto tempo de tratamento. Eu sei que eu já conseguia ter um progresso de voz. E o pessoal na igreja começou a brincar comigo, me chamando de mudinha. Irmãos, agora que já passou, a gente ria, tá? Mas eu chorava muito, tá? Em casa, para chamar as crianças, eu tinha que bater palma. Da onde eu estava, né, para poder chamar alguém, para pedir um socorro, eu tinha que bater palma, eu tinha que fazer barulho, porque eu não tinha voz. E, em momento nenhum, eu queria que vocês prestassem atenção, isso tudo é para a glória do Senhor, que em momento nenhum eu me desesperei. Em todos os momentos que eu pensava em falar alguma coisa, o Senhor me trazia o sonho à memória. Irmãos, não foi um sonho, como eu contei para vocês, milaborante, aquela coisa de 2 horas de sonho. Foi uma imagem, foi um sonho tão pequenininho, mas de um poder tão grande. Sabe, e o Senhor realmente provou
que em todo instante ele estava comigo. Em todos os instantes, ele levantava alguém para orar por mim. E pode sim. Aí eu procurei um oncologista, tirei algumas dúvidas, né? Ele falou do câncer da tireoide. Para quem não sabe, a tireoide é uma glândula, tá, que produz hormônio do crescimento, hormônio da pele, hormônio que faz funcionar fígado, cérebro, quer dizer, é o que faz o nosso corpo funcionar, né? Graças a Deus, existe um remédio que é o hormônio, né, T4, que faz essa reposição quando você não tem essa glândula da tireoide. E graças a Deus também que ele é bem baratinho. Então, não se preocupem se um dia vocês precisarem fazer uma reposição hormonal, tá? Porque para mim foi uma coisa assim terrível, que eu falei, Senhor, mas essa agora eu vou ter que tomar remédio a vida toda. E eu já estou terminando e vocês vão entender o porquê. Mais uma vez, eu contei com a oração dos meus irmãos, né, com o resultado da biópsia, e ele falando que podia aparecer em outro lugar. E eu descansei no Senhor. Falei, Senhor, isso aqui não é para mim, não. Tu és o médico dos médicos. Tu sabe o que significa isso tudo. Então, eu te entrego nas tuas mãos. A minha vida é sua. E vamos embora, vamos trabalhar. E eu falei assim mesmo, né? E só que teve um problema lá em casa. Nessa época, né, antes de eu operar, que eu operei em novembro, comecei o processo em agosto, né, fiz os exames, fui ao médico e operei em novembro de 2015. Nessa época, o meu sogro estava ruim, né, ele foi internado com câncer no pulmão. E o meu esposo ele ficou um pouco desesperado, achando também que ia me perder. Porque do mesmo jeito que o meu sogro falava, era o mesmo jeito que eu falava. Até para beber água, né, que eu tinha que beber com muita dificuldade, tudo que o meu sogro apresentava, em casa eu apresentava. E ele saía de perto de mim para chorar, porque ele falava, meu sogro e agora minha esposa. Meu pai e agora minha esposa, como é que eu vou fazer? E o Senhor levou o pai dele, graças a Deus, o Senhor já tinha salvo aquela alma. E para ele foi marcante porque o meu sogro morreu nos braços dele, né? Então ele se afastou um pouco de mim, não ficava muito perto de mim, porque ele achava também que acontecia a mesma coisa comigo. E quando ele falou, Estela, você não se preocupa, você está curada. Aí eu falei assim, glória a Deus. E passou 2015, né? Esse processo de operação, eu fiquei boa, a voz voltou. E quando eu comecei a falar, eu voltei na fono e falei, doutora Érica, já estou falando. Eu entendo que o nosso tratamento terminou. E ela falou assim, Estela, você me ajudou muito no meu processo. Você me ajudou a continuar na minha profissão. O seu testemunho serviu de base para eu prosseguir na minha profissão, porque eu já estava desestimulada a trabalhar como fono. E a partir do seu progresso, do teu testemunho, eu decidi continuar. Realmente, Deus trabalha na sua vida. E eu, glória a Deus. Aí eu falei assim, doutora Érica, Jesus te ama muito. E sempre que eu podia, meninas, eu falava de Jesus para ela. Sempre que eu podia, eu dava uma alfinetadinha assim, eu falava assim, é Jesus. Mas você saiu lá de Nova Iguaçu para vir para Copacabana e demorou, e era 30 minutos. Era de 11 a 11h30. Se eu chegasse 11h15, eu só tinha 15 minutos. Mas você pegou engarrafamento, isso e aquilo. Eu falei assim, não tem problema. Vamos fazer, nem que seja 10 minutos de exercício. E ela falou assim, eu te admiro muito pela sua persistência, pela sua fé no seu Deus. E eu falei assim, não agradeça a mim, não. Agradeça a Deus. E que um dia você possa ter um encontro
com esse Deus. E aí terminamos, né, a sessão, demos por encerrado, e eu agradeci muito a Deus por fazer parte da vida dela. E assim, ela era uma doutora muito dedicada. Mas estava faltando algo, né? Estava faltando Deus na vida dela para ela continuar a profissão dela. E passou esses tempos. Passaram 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 vai fazer 4 anos que eu operei. Voltando ao início de tudo, quando eu peguei o resultado desse último, eu confesso, meus irmãos, que eu não tinha mais a paz que eu tinha lá no início do sonho, porque foi um processo novo na minha vida. Estava precisando experimentar algo mais do Senhor. E antes de eu ir ao Boqueirão, eu já estava com o resultado na mão, e eu falei assim: Senhor, eu vou cuidar da sua obra, e o Senhor cuida de mim, tá? Só que eu não queria operar de novo, irmãos. Eu falei assim: gente, mas a minha tireoide está funcionando tão direitinho, para que eu vou tirar? Porque a médica daqui, ela pegou o exame e falou assim: olha, você precisa tirar a sua glândula. Por que o médico deixou? Já está surgindo novos nódulos, e são nódulos cancerígenos. Aí eu falei assim: como que a pessoa fala assim para a gente, na cara de pau, gente? Nem prepara o nosso coração antes. Aí eu falei assim: não, eu não acredito. E aí eu não acreditei. Ela me passou a biópsia, eu não fiz a biópsia. Corri para o Rio de Janeiro, falei com todos os meus amigos: estou indo passear. Não está passear nada. Estou indo passear, estou com saudade de vocês, aquela coisa toda, né? E aí eu cheguei para uma amiga e falei assim: Marlúcia, eu não estou aqui só para passear, não. Eu falei porque eu me baseei no que ela disse e nos exames que deram. Eu falei assim: o câncer voltou, porque a médica tinha falado que ele tinha voltado. O câncer voltou, e voltou com força, voltou com 2 nódulos. Ela: Estela, vamos orar. Eu falei: vamos orar. E aí ela já tinha falado com uma outra amiga. Nós temos um grupo que sexta-feira a gente marca quando dá para todas. Então, não são todas as sexta-feiras, mas a gente marca o dia de sexta-feira porque foi um dia bacana para todas se reunirem. Eu sou a única velha da turma, né? Porque é tudo mocinha, tudo assim, igual Bruna, igual as meninas, as jovens, tudo sem filho, só tem uma que tem filho, então eu sou a mais velha de todas. Estou tudo novinha, eu me sinto jovem no meio delas. E assim, toda sexta-feira a gente se reúne, a gente faz um lanche, a gente conversa, e a gente não orava. Não orava. E eu falei assim: Senhor, a gente tem que tirar um proveito dessa reunião. A gente não pode ficar assim só em conversa e come e todo mundo vai embora. E aí eu creio que o Senhor falou assim: pode deixar comigo. Eu tenho certeza, irmãs, que o Senhor falou isso. Porque a gente tem que tirar proveito de tudo, né? A todo tempo a gente tem que pregar a palavra do Senhor. A tempo e fora de tempo. Toda oportunidade que a gente tiver, a gente tem que falar do amor do Senhor. E o que o Senhor tem feito na vida da gente. E aí, quando foi quarta-feira, eu fui ao médico. E aí ele me deixou tranquila. Ele falou assim: Estela, esse resultado que você está vendo aqui, isso aqui é um erro de interpretação. E aí ele fez o exame, ele me apalpou, ele fez uma vídeo e ele falou assim: fica tranquila, Estela. Esses nódulos são massas, não tem nada de cancerígeno. E eles são tão pequenininhos que eu não consigo fazer biópsia. Porque se eu for mexer em eu vou pegar algo que não vai ser um nódulo. Então você descansa. Eu falei assim: então por que ele está crescendo? Ele falou assim: por que está aparecendo nódulo? Ele falou assim: porque a sua tireoide ela está funcionando tão bem que ela está crescendo. Porque quando eu operei, eu não tirei toda a tireoide, eu tirei um pedacinho só. É igual uma borboletinha, vocês já viram, né? Então, eu tenho um lobo, um pedaço, e tenho mais ou menos assim 70%, aliás, 30% da outra. É bem pequenininho. E ele falou assim: a sua tireoide está funcionando tão bem que está surgindo nódulos. Então,
para o câncer que você teve, isso é muito bom, porque está dizendo que ela está renovando, que as células estão sendo renovadas. Mas para o surgimento de nódulos, isso é ruim, porque tem espaço para eles. Aí eu falei, o que a gente vai fazer? O senhor vai me operar? Não, Estela, eu não vou te operar. Eu, que bom, porque eu não quero operar. Não quero, irmãos, não operar. Ai. Aí eu, de novo, vou ficar um tempão lá. Eu falei assim, não quero, eu não quero. Engraçado que eu estava esperando uma cura no meu primeiro encontro lá, né? Na primeira etapa, eu estava esperando uma cura sobrenatural. Irmão, eu tinha fé para aquilo, mas não foi do jeito que eu queria, foi do jeito que Deus quis. Porque nem tudo, irmãos, é do jeito que a gente quer. Não adianta a gente colocar o Senhor na parede e falar, Senhor, eu sou tua filha. Senhor, eu sou tua serva. Senhor, eu jejuo, eu oro, eu sou fiel ao Senhor. Mas não adianta. É bom, continua assim. Mas que a gente possa ter um coração dependente, de saber que se o Senhor curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Que o mais importante na nossa vida é a nossa salvação. Como foi louvado, né? Te adorarei. Não importa as circunstâncias, te adorarei. Não importa se a nossa circunstância é para uma operação, não importa se a nossa circunstância é de uma separação, é de um filho perdido, não importa. O importante nessa vida é a nossa adoração. É o que a gente vai ganhar depois dessa vida, céu ou inferno. A nossa salvação é o nosso maior presente nessa vida. O importante é, você vai para o céu com tireoide ou sem tireoide, com fígado ou sem... O importante é entrar no céu. O importante é a gente reconhecer o sacrifício que Jesus fez na cruz. O sacrifício que Ele fez por amor a nós. Então, o mínimo que a gente pode fazer é retribuí-lo com amor, com gratidão, com dependência, de acreditar que tudo na nossa vida já está escrito. Não adianta a gente dar um passo para frente, um passo para trás. A nossa vida toda já está escrita no livro dele. Então, tudo que a gente vai passar nessa terra não é obra do acaso. Não é porque a gente acordou e fez e aconteceu. Tudo que a gente vai passar, seja bom ou seja ruim, já está escrito, tudo. Não adianta a gente fugir do que o Senhor tem preparado para a gente. E as pessoas falam, né? O Senhor virou, o Senhor apagou a nossa história e está escrevendo de novo. Irmãos, eu não acredito nisso. Tá? Porque o nosso Deus não é Deus que minta ou Deus que se engane. Se Ele escreveu, está escrito e vai acontecer. Então, eu realmente esperava uma cura sobrenatural. De ir na igreja, o pastor orar e recebe a sua cura, e quando sentir um calor no meu pescoço, e sentir um vento, alguma coisa assim, mas o Senhor me curou da forma que Ele quis. Ele usou um médico, usou os termos naturais para poder me curar. E eu creio nesse Deus que me curou. E quando foi, né, na sexta-feira que eu estive com as meninas, o médico me deu o diagnóstico, falou que não precisava operar e me passou um tratamento à base de hormônio para poder a tireoide parar de crescer. E assim diminuir os nódulos e até sumir. Bem melhor do que operar, né? Bem melhor. Mas eu vou continuar tomando os remédios por 3 meses. Mas eu também creio que até isso o Senhor colocou a sua mão. E quando foi na sexta-feira que eu encontrei com as meninas, e a gente lanchando, né? Antes da gente lanchar, nós oramos. E eu falei assim, o Senhor é bom. O Senhor ouviu o meu sussurro de fazer aquela sexta-feira ser diferente. E aí nós oramos, nós lanchamos, e aí eu lembrei, eu falei assim, meninas, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Aí elas sentaram assim no sofá, aí eu falei assim, eu tive no médico, e ele falou que os meus nódulos não são cancerígenos.
e que eu não vou precisar operar. Aí eu comecei a olhar, uma chorando, outra se debulhando em lágrimas. Eu falei assim, o que está acontecendo? Não tô chorando, não estou participando disso. O que está acontecendo? Aí elas me explicaram que na terça-feira, quando elas soubem do meu problema, uma ligou para a outra, fizeram um grupo de intercessão por mim, e fizeram jejum, e fizeram oração, e acordaram de madrugada, isso tudo de terça para quarta. E aí, quando foi quarta-feira à tarde, na hora que eu estava no médico, elas se reuniram na hora do WhatsApp, no grupo, e começaram a orar, pedindo ao Senhor que fosse feita a vontade dele. Aí a Rafa falou assim, Estela, eu não estava muito confiante, não. Mas o Senhor me deu uma burdoada, o Senhor me mostrou. E elas falando que, na verdade, quem ganhou foram elas. Uma falou assim, Fernanda falou assim, Estela, eu ganhei muito com isso tudo, porque tinha muito tempo que eu não jejuava. Tinha muito tempo que eu não tinha uma intimidade tão grande com o Senhor. Estela, foi um dia, mas foi um dia que eu não quero esquecer nunca mais. E eu não sei o que o Senhor fez na vida delas. Então, o Senhor, quando levanta um para trabalhar, o Senhor levanta vários. E quando a gente intercede pela vida dos nossos irmãos, quem mais ganha somos nós. Nós ganhamos com intimidade, nós ganhamos com comunhão, nós ganhamos comunhão com os nossos irmãos e perseverança. E eu queria deixar para os meus irmãos alguns destaques desse meu testemunho, e que eu resumi muito, tá, meus irmãos? Vocês me desculpem. A importância da confiança em Deus. A importância de nós sermos dependentes do Senhor. Sem reclamar, tá? Sem falar, eu não aceito, Senhor. Eu não aceito. Quem somos nós, para dizer para o Senhor, eu não aceito? Aonde nós estávamos? Falar igual o Jó, né? Aonde nós estávamos quando o mundo foi criado? Né? Nós somos feituras do Senhor. O Senhor que nos fez. Nós é que devemos satisfações para o nosso Deus. Não é botar o Senhor, eu não aceito. É claro que eu também não vou ser hipócrita de dizer, Senhor, para que isso? Por que disso? Né? Mas a questão do não aceitar é porque tem muita gente que fala assim, se o Senhor não fizer, eu vou rasgar minha Bíblia. Mas não é do jeito que a gente quer. É do jeito que Deus quer. E às vezes, quando o Senhor tem algo para fazer na nossa vida, e a gente acha que está demorando, é o tempo que Ele está trabalhando no coração daqueles que estão intercedendo por você. Então, quando a gente fala, eu preciso ser dependente do Senhor. Quando a gente vai ao médico, nessa minha história toda, eu não fiquei dependendo dele para dizer o que era, o que não era. Não sabia, eu estava dependendo dele. Eu não podia falar, eu não aceito que o Senhor faça isso, eu não aceito que o Senhor me opere, eu não aceito que faça a biópsia. Eles fizeram a biópsia que eu nem sabia. Eu estava lá apagada, desacordada. É assim que nós precisamos ser. Descansar no Senhor. Às vezes, a gente passa por alguns processos na vida da gente e que a gente pergunta, Senhor, estou sozinha. Mas a gente não está sozinho, não. Às vezes, o Senhor fica em silêncio. E vocês sabem disso. Que é para poder a gente se curvar. É para poder a gente se endireitar. É para poder a gente orar. O Senhor precisa que a gente ore? Ele não precisa de nada. Quem precisa somos nós. Porque a oração, ela gera confiança. Quando você tem uma amiga, você não conversa com sua amiga? Você não bate um papo, você não dá um abraço, você não comenta com ela coisas íntimas. Você gera ali uma confiança. E é isso que o Senhor quer da gente. Ele quer confiança, dependência. A importância da comunhão com o Senhor. Como eu falei para vocês, eu não sou crente assim, de subir monte, fazer vigia, essas coisas todas, né? Aqueles crentes assim. Eu sou filha, irmãos. Eu sei quando o Senhor fala, você está errada. O Senhor me perdoa. Eu sei quando o Senhor fala assim, vai por ali.
Sabe, é a gente ouvir a voz, é a gente entender o momento certo de agir, é a gente saber calar. Eu aprendi por 5 meses o que é calar. É horrível ficar sem falar. Horrível. Então, essa comunhão com o Senhor, ela gera intimidade. Eu gostaria que vocês abrissem Salmo 5, 3. Só para a gente finalizar. Para meia-noite falta muito ainda. Agora vocês sabem por que eu fiquei 5 meses sem falar, né? É triste, sabe? É um pouco triste. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. É assim que a gente faz? A gente ora ao Senhor e aguarda quietinha, com esperança? Né? Não, gente. A gente ora, já levanta do joelho, e aí, Senhor? Não está acontecendo nada. Mas o Senhor nos ensina, né? De manhã, a gente faz a nossa oração, apresenta ao Senhor a nossa súplica, o nosso agradecimento, a nossa gratidão. Geralmente, a gente apresenta mais o nosso pedido, né? Geralmente, a gente pede mais. Né? E durante o dia, né, a gente fica aguardando com esperança, com o ouvido atento. Está ali ouvindo a música que a Luciana mandou. Né, Luciana? Deus continue te usando. Está ali ouvindo o recadinho de Marília, Deus te usa. Deus te use também. E a gente vai, apresenta a nossa oração, Senhor, seja comigo. Que através da minha vida almas possam ser edificadas. Que através do que o Senhor fez comigo, me ensinou sobre intimidade, sobre comunhão, sobre perseverança, sobre descansar nele. Eu ainda preciso aprender muito. A importância, irmãos, do grupo de vida. Às vezes a gente não dá tanta importância para as quintas-feiras ou para o dia que se reúne, né? Mas esse grupo de vida é o que te sustenta. É na hora da tua dificuldade, ele que te sustenta. São os irmãos que estão orando enquanto você está passando por uma adversidade. E aí, quando você vai no grupo de vida e o líder fala assim, alguém tem um pedido para fazer? Eu não tenho, não. Tem. A gente tem um monte de pedido. Mas a gente se cala. Como que o irmão vai ajudar a gente em oração se a gente não abre a boca para poder falar? O grupo de vida é projeto de Deus, meu irmão. Valoriza o grupo de vida. Se você ainda não participa de um, procura os irmãos. Né? Olha, eu queria participar de um grupo de vida. O grupo de vida, ele te motiva a estar sempre orando, intercedendo um pelos outros. E a importância também da oração de intercessão com as suas amigas. Se você ainda não tem um grupo de amigas que intercede por você e você intercede por elas, eu gostaria de deixar esse convite para vocês. Sabe aquele grupinho do WhatsApp que vocês mandam aquelas bom dia, boa noite, boa tarde, tudo bem, e manda um vídeo? Reúne, sabe? Reúne, olha, vamos fazer uma coisa diferente. Jesus está voltando. E o que a gente tem deixado, né, para os nossos filhos, para os nossos amigos? O que a gente vai deixar quando a gente partir daqui? Então, eu queria deixar esse convite. Assim como eu fui abençoada com o meu grupo de amigas, né, que eu não sabia que estavam intercedendo por mim, e o Senhor trabalhou na vida delas, faça um grupo também de amigas que intercedam, sabe, que realmente se importa com você. Eu gostaria de finalizar em Tiago 5,16. Já finalizei umas 10 vezes, né? Vamos lá. Ó. Fechei a Bíblia. Vamos lá. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados.
A oração de um justo é poderosa e eficaz. Vamos falar todos? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? E eu gostaria de deixar para vocês essa questão de confessem os seus pecados uns aos outros. Às vezes, a gente fala da nossa vida sem um discernimento para quem a gente vai falar. Antes da gente comentar ou falar, pede ao Senhor orientação. Porque às vezes você vai com uma intenção boa de pedir ajuda e a outra pessoa não tem a mesma intenção que você, infelizmente. Então, pede ao Senhor discernimento para saber com quem você anda e com quem você pode se abrir. Porque nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos têm a mesma boa vontade que você. Não é porque querem, é porque às vezes não tem um discernimento. Né? Às vezes o Senhor ainda não trabalhou no coração e na boca. Então, é bom a gente saber com quem a gente anda. E o Senhor mesmo fala isso. Da gente apresentar tudo ao Senhor em oração. Principalmente as nossas amizades. Que elas têm que ser amizades que dão frutos para o reino de Deus. Andar juntos, 2 em 2, lado a lado. Um intercedendo pelo outro. Para que sejamos curados. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? E eu gostaria de orar, né? E eu gostaria de deixar esse convite. Se você tem uma amiga que está sempre orando por você e você por ela, e que você queira multiplicar esse laço, vamos ficar de pé e vamos orar.